Crítica de livro de contos para mim sempre vai ser algo muito complicado de ser feito. Afinal, são várias histórias, várias qualidades narrativas e literárias, histórias não tão boas, histórias extremamente péssimas, histórias que não fazem sentido com a proposta do livro, e aqui não vai ser diferente. Inclusive com o próprio Stephen King, alguns livros e contos deixam muito a desejar. A diferença é que esse livro que eu vou criticar hoje é de uma autora que eu já não tenho tanto prazer em ler assim há algum tempo. Mas será que dessa vez ela conseguiu quebrar todos os meus preconceitos e fazer com que eu gostasse de fato do que ela escreve? Ou será que ela só corroborou a ideia de que realmente ela não é uma autora para mim? Antes de eu falar para vocês o que eu achei sobre esse livro, peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com os seus amigos, principalmente aquele amigo que gosta de um bom lançamento. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos à crítica do livro 12 Portas da Escuridão, livro escrito por C.J. Tudor, uma autora que conseguiu com toda certeza um grande sucesso, principalmente com seu livro O Homem de Giz, livro esse que veio em capa dura, conseguiu angariar um bom grupo de fãs e ela continuou escrevendo alguns livros esses que geralmente chegam anualmente com uma pegada mais de terror e suspense. Vou ser sincero com vocês, eu não gostei de nada do que ela produziu até esse momento. Alguns livros eu gostei mais, outros livros eu gostei menos. Eu achei horrível o livro O Homem de Giz. É uma cópia descarada do livro It, do Stephen King. E os outros livros dela eu também achei meio essa onda da cópia e por isso eu não curti tanto. Aqui a gente vai ter 12 contos escritos por ela em diversos momentos de sua carreira. Então não foi um livro escrito para ser lançado dessa forma, foi um compilado que ela mesma juntou, porque como ela mesma disse, ela estava com pressa para entregar o material para a editora e naquele momento ela não tinha nada pronto. Aqui, pelo fato dela ter compilado histórias de determinados momentos, a gente já consegue sentir um pouquinho da diferença da narrativa. Então, algumas dessas histórias destoam dessa ideia de 12 portas para a escuridão. Nem todas são tão sombrias assim, e as que são sombrias também não são tão assustadoras. O primeiro conto que me chamou bastante a atenção foi Blues de Fuga, que é a história de um casal que vai sempre a um bar de blues ouvir novos cantores. Eis que de imediato chega um cantor novo no pedaço, o cantor esse que ninguém acredita que vai ser alguém que tenha de fato algo bom para ser mostrado, afinal ele é meio magrelo, ele não tem meio o estereótipo dos cantores de blues, só que quando ele abre sua voz ele encanta a todos, então ele é um dos melhores cantores que esse casal já viu. Conforme a história vai se passando, esse casal se aproxima desse cantor e começa a ter uma espécie de amizade, e eis que ele vai contar um pouco da sua história de vida, uma história que é muito romântica, mas também é muito sinistra. Esse conto, por mais que no final dele eu tenha ficado meio sem entender de fato o que tinha acontecido, conseguiu ser muito bem criado. Então eu gostei dele de fato. Não é um conto 5 estrelas, vai ter outros contos que eu gostei muito mais do que esse, mas se você leu com toda certeza você vai ver que ele é um pouquinho mais longo, ele consegue se desenrolar um pouco mais, e uma coisa que a C.J. consegue em todas as histórias é criar bem a trajetória do que está acontecendo, então é algo prazeroso de ser lido. O outro conto que eu gostei muito é a Glória, que é uma assassina profissional, pelo que eu entendi. Nesse momento ela está em outro tipo de trabalho. Ela limpa cenas de crime, mas não da maneira como você está imaginando. Ela é contratada por pessoas que são assassinas, que fizeram uma chacina. Ela vai lá, limpa para tirar a digital, para tirar tudo que ocorreu dali, para quando a polícia chegar ela acabe não encontrando de fato o responsável por essa matança. E ela é uma personagem muito fria, personagem essa que supostamente apareceu no livro das outras pessoas, eu não lembro, e ela tem várias cicatrizes de guerra, cicatrizes essas que fazem com que de fato ela seja muito fechada. Eis então que um dia ela está voltando de um trabalho, para num posto de parada, numa espécie de lanchonete de conveniência, e encontra uma garota jovem, muito pequena, uma criança de fato, que começa a conversar com ela como se de fato a conhecesse. Eis então que a Glória vai ficar num dilema ético sobre ajudar essa garota em um momento que ela vai passar, um momento muito drástico, digamos assim, ou voltar para sua vida normal. E se ela ajuda essa garota, de fato, ela não é mais a Glória, assassina fria e calculista, ela se torna outra pessoa. Mas será que essa outra pessoa ela vai gostar de encontrar? Esse é um conto bem curto, mas eu gostei muito dele pelo fato da personagem da Glória, que é uma das primeiras e únicas personagens tridimensionais dessa história. Então eu consegui ver ela de fato. Parece que ela é um personagem que existe,
Inclusive a autora fala no seu prefácio que talvez essa personagem vá aparecer em outros momentos. Afinal, essa história finaliza de um modo meio aberto. Gostei muito. Caso ela apareça, talvez seja o momento que eu reencontre a CJ Tudor mais uma vez. E o último conto que eu gostei bastante, o último de 12, é o Eu Não Sou o Ted, que é a história de um cara que chega num lugar que parece um hall da recepção e as pessoas começam a reconhecê-lo como Ted, mas ele não é o Ted. E as pessoas começam a falar, não, você é o Ted sim, você é o Ted sim, começam a apresentar como se o lugar onde ele está fosse um lugar que ele supostamente deveria reconhecer, afinal ele é o Ted, e a história vai assim nessa ideia do engano. É uma história que me surpreendeu bastante, não esperava, o final ele é bem interessante, bem reflexivo, um dos únicos contos que eu consegui levar depois de fechar esse livro, então eu consegui pensar um pouquinho no que a autora propôs, e para mim foi um dos melhores pelo fato dele ter um pouquinho mais a ser pensado. Os outros eles são muito fechadinhos entre si, e pelo fato também de ser um conto que começa do começo, meio e fim, então ele não vai exigir que você pense muito do que supostamente a CJ faria com esses personagens em um novo romance. O resto, eu vou falar pra vocês do que eu não gostei, mais 3 que eu odiei. Um deles é O Leão, que é a história de um grupo de garotos que passa por uma vila meio abandonada, decide pegar um atalho, até que vem um desenho de um leão e um portão. Um desenho muito bonito, que chama a atenção dos garotos, e eles decidem chegar próximo desse desenho. Só que esse desenho, claro que é um livro de terror, então ele tem algumas coisas um pouco sinistras. Esse é um conto curto, que chega sem muito a dizer e sai da mesma forma sem muito a dizer, porque é um conto que ele não tem personalidade. Inclusive, mais uma vez, esse conto me lembrou outra história do Stephen King, inclusive, lá do livro Tripulação de Esqueletos, que é Aqui Não Há Tigres, ou algo assim, que é a história de uma professora e de um aluno, e que chega um leão dentro do banheiro. Só que, ao contrário de lá, o King sabe muito bem lidar com a questão do absurdo. Aqui já não chegou esse trato. Aqui foi um conto que ficou chato de fato. O outro conto que eu não gostei, inclusive o que eu mais odiei desse livro, foi o Ilha das Borboletas, livro que finaliza toda essa obra. E aqui a gente vai ter um conto que ele chega com muito a dizer. Então ele chega e nos apresenta um cenário pós-apocalíptico. Eu não vou dizer para vocês que nos apresenta. Ele nos insere nessa realidade. A gente sabe que alguma coisa aconteceu, a gente acompanha um grupo de pessoas que decidem ir para a tal Ilha das Borboletas, que seria um lugar onde eles estariam seguros. Afinal, com essa onda apocalíptica, todo mundo ficou meio ensandecido, a galera tá meio que na onda saqueadora, assassina, aquela coisa que a gente já viu em diversos filmes e em diversas séries. E esse grupo decide ir até essa tal ilha, grupo com crianças, com jovens, com adultos, então um grupo bem diverso. Só que quando eles chegam lá nessa ideia de paraíso perdido, eles percebem que há uma certa dificuldade para chegar nesse lugar. Essa ilha que supostamente seria habitada só por borboletas, há muito mais do que eles imaginam, e realmente é uma história que supostamente teria vários mistérios. O problema dessa história é que eu senti que a CJ tirou sarro da minha cara, porque ela criou uma história muito curta, supostamente dizendo que futuramente ela vai fazer um romance sobre essa história. Talvez fazer um romance. Então aqui não tem começo, não tem meio, não tem fim. A gente não sabe de onde veio esse apocalipse, a gente não sabe o que são essas borboletas, quem se esconde dentro daquele lugar, e as respostas nunca chegam, de fato só vem aumentando o número de perguntas. Então chega a ser um conto que beira ao absurdo de tão incompleto que ele é. E o último conto que eu também não gostei se chama O Último Encontro. Conto esse que a CJ meio que veio tentando falar algumas coisinhas meio progressistas e caiu num ambiente meio problemático. Ela nos apresenta mais uma vez o mundo pós-apocalíptico, afinal a maioria das histórias dela apresenta essa ideia, e aqui nesse mundo em questão as pessoas têm muito preconceito com pessoas cegas, porque acham que essas pessoas cegas têm a escuridão dentro de si. A escuridão nessa história tem forma. É uma escuridão que come as pessoas e devora as pessoas. Essa é a ideia principal do livro, meio que aquela ideia de um lugar silencioso, só que com a escuridão. A escuridão toma forma de tudo aquele lugar, então eles têm apenas os objetos de luz como lanterna, como farol de carro, para apenas guiá-los parcamente por onde eles estão indo ou por onde eles vivem. E eis que a gente conhece a história de um pai que vai com a sua filha muito pequena, filha esta que é cega, em encontro a um grupo de amigos dele do passado. Esse encontro é em um grande casarão, supostamente um lugar onde eles estariam seguros, só que conforme eles chegam lá, as notícias não são tão bonitinhas quanto eles imaginavam e os seus amigos do passado guardam muitos segredos.
Até o momento de guardar esses segredos é interessante, a autora consegue trabalhar muito bem com suspense, só que conforme vai se desfiando esse conto, essa história, parece que tudo que a C.J. trabalhou lá no começo, ela vai mostrando uma espécie de visão de mundo dela que é meio problemática. Então ela inicia o conto falando sobre essa onda de fake news, sobre como é problemático ter preconceito com pessoas diferentes. Ela finaliza numa pegada meio estranha, que para mim pelo menos foi extremamente incômoda. Vou falar então de modo geral o que eu achei do livro. Lembrando que eu listei apenas 6 contos, 3 que eu gostei muito, 3 que eu achei péssimos, e o restante ficaram na água parada. Eu não fiz as pazes com a C.J. Tudor mais uma vez. Eu acho que de fato ela consegue criar histórias bem, então você vai conseguir ver o modo como ela escreve, descreve cenas, cenários, personagens, de um modo com que você consegue se inserir na história, só que ela não consegue trabalhar com aquilo que ela mesmo cria. Então os contos geralmente são meio curtos ou mesmo até os longos, eles finalizam de maneira meio que imediata, você não sabe exatamente para onde ela queria ter ido. E o diferencial desse livro, que inclusive faz com que a gente consiga entender um pouco mais do porquê que ele foi escrito dessa forma, é que a C.J. inicia os seus contos contando como foi a sua trajetória em cada um deles. Então ela vai contar qual foi o momento da vida dela que ela criou essa história, qual foi supostamente o objetivo, a sensação que ela tinha com essa trama que vai ser apresentada. E se você já leu livros do Stephen King de contos, você sabe que ele também tem esse mesmo hábito. Inclusive o King tem até mesmo nos livros de romance. Ele inicia os seus livros com um prólogo falando com os leitores. E mais uma vez a C.J. conseguiu pegar essa ideia. E não que isso aqui eu não vou reclamar, eu entendo que todo mundo pode ter essa mesma ideia. Deu inclusive um tom mais saboroso a essa obra. Os prólogos dela, inclusive, eram as coisas melhores que tinham na história. É bom você ver o processo criativo, ver como que ela chegou até esse ponto. Só que, infelizmente, isso também nos mostra um pouco da falha da escrita da C.J., que é embarcar sempre na ideia de outros autores, e principalmente do Stephen King. Então tem várias histórias que eu senti aquele cheirinho de eu já passei por aqui, só que de outras formas. Assim como eu sentia com os livros romances dela de fato. Então finalizo dizendo que infelizmente não valeu a pena para mim, caso você esteja pensando em comprar. Só se você for um cara que curte muito ler livro de conto para valer a pena, porque não é um livro de terror dos melhores, não é um livro de suspense dos melhores, e com toda certeza não é um livro de modo geral dos melhores. Mas se você gostou, escreva aí embaixo quais foram os seus contos favoritos. Se eu pudesse, eu tiraria um único conto, que é o Não Sou Ted, para ler ele separado. Inclusive conto esse que não faz muito sentido com a proposta das 12 Portas da Escuridão, mas que foi o mais bem escrito, que tinha algo assertivo de fato, e apenas leria ele em PDF separado, porque a experiência narrativa de modo geral, infelizmente, foi bem desapontante. Não vou dizer pra vocês que foi desapontante, porque como eu falei, eu já esperava pouquíssimo da C.J. Tudor e ela me entregou exatamente aquilo que eu esperava. Então finalizo minha crítica agradecendo como sempre a cada segundo de vocês por aqui. Peço desculpa pelas minhas últimas críticas serem muito ácidas, serem muito desagradáveis. Infelizmente eu não estou assistindo e lendo coisas que eu tenho curtido, mas como sempre, caso você tenha dicas de coisas boas ou ruins, escreva embaixo, vai ser sempre prazeroso pra mim, ao contrário dos livros da C.J. Tudor.